Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de hoje, onde nós estaremos fazendo análise de circuito em CA de um circuito RC série. O nosso objetivo hoje então é estar calculando a tensão CA em cima de um capacitor num circuito RC série. Para isso, nós vamos ter que modelar no circuito RC série aqui teórico um circuito prático, pois nós faremos a comprovação prática desse circuito. Na prática, nós temos então que medir aqui o nosso resistor e o nosso capacitor, sendo que o modelo do nosso capacitor prático, na verdade, ele tem que levar em consideração a resistência interna do capacitor, ou a resistência série equivalente, o nosso ESR, ok? O nosso capacitor medido aqui é um capacitor de 231,15 nanos, está aqui, esta medida aqui, 231,15 nanos, e a resistência série equivalente do nosso capacitor está aqui de 12,03 ohms. A gente aproximou para 12 ohms. Então, resistor de 12 com capacitor de 231,15 nano. Já que o nosso resistor de 5,51 está aqui, 5,51, valor medido. Tudo isso foi analisado aqui com a nossa ponte LCR da BK Precision na frequência de 120 Hz, ok? 120 Hz, que é a frequência do nosso sinal senoidal, está aqui, ó, 120 Hz com 7 volts de pico. Então a gente vai ter aqui um V de T de 7 volts, seno de 2π 120t Hz, né? 120 Hz aqui, ok? Então essa é a análise que a gente dá início a partir de agora. Então, já que nós levantamos os valores reais aqui do nosso capacitor, a primeira etapa seria calcular a reatância capacitiva, o nosso XC, que é dado pela seguinte fórmula: XC é 1 sobre J 2πfc, substituindo o valor de frequência de 120 Hz e o valor do nosso capacitor de 231 nano na fórmula, a gente então chega à conclusão que o nosso capacitor tem uma resistência ou uma reatância capacitiva na frequência de 120 Hz de 5, em módulo 5,74 kΩ, aproximadamente 5,7 kΩ. Esse menos J significa o quê? Que tensão e correntes no capacitor estão defasadas de 90 graus, ok? Impedância do capacitor em 120 Hz. Como o nosso capacitor é um conjunto resistivo mais reativo, capacitivo, nós temos então que calcular a impedância total desse conjunto, que seria a soma da resistência dele mais a reatância. A nossa resistência aqui medida foi de 12 ohms e a reatância calculada de 5,74 kΩ. Então a soma dos dois me dá a impedância total aqui do meu capacitor, ok? Convertendo para a forma polar, então eu tenho aqui uma impedância com módulo de 5,7407 kΩ com um ângulo de defasagem de menos 89,88. Então veja que a parte reativa do capacitor em 120 Hz é muito maior que a parte resistiva. Portanto, o módulo é aproximadamente a parte reativa. A parte resistiva ela é pouco significativa em relação à parte reativa do capacitor. Continuando então, a tensão da nossa fonte, a tensão da fonte no tempo aqui, ela é V1 de t igual a 7, que é a amplitude, seno de ômega t, que é a frequência aqui angular, né? Ou velocidade angular medida em radianos por segundo. Então, para nós aqui, para que a gente possa expressar essa tensão senoidal, nós vamos, para poder fazer a análise, nós vamos ter que passar essa tensão senoidal aqui para o domínio fasorial. Nós estamos do domínio temporal, nós iremos converter essa tensão para o domínio fasorial. Para isso, a gente vai expressar esse seno em termos de cosseno, uma vez que o nosso domínio fasorial que a gente está utilizando, ele trabalha em termos de cosseno. Um seno, para virar um cosseno, eu tenho que pegar esse cosseno e defasar ele de 90
graus, gerar um atraso de 90 graus, isso é simples de ver. Aqui está a nossa circunferência, aqui está o nosso cosseno, aqui está o nosso seno. Então esse seno, para que ele vire um cosseno, eu tenho que fazer então que esse cosseno volte 90 graus, ou seja, o seno é um cosseno que voltou 90 graus. Então eu subtraí 90 graus aqui no nosso ângulo. Muito bem, já que a gente expressou em termos de cosseno, nós temos aqui então a nossa tensão é 7 cosseno, com a defasagem de menos 90 graus. Então agora eu vou passar isso para termos vou expressar em termos de fasor. A tensão da fonte ela é módulo de 7 volts com ângulo de defasagem de menos 90 graus. Ok, sabendo isso aí, a gente já pode fazer através do divisor de tensão, a gente pode calcular aqui a tensão no capacitor. Então eu vou usar aqui divisor de tensão. Muito bem. Pela fórmula do divisor de tensão, a tensão que vai chegar no capacitor é a tensão da fonte vezes a impedância do capacitor sobre a série do resistor mais a impedância do capacitor. Substituindo os valores já encontrados anteriormente na fórmula, fazendo essa conta aqui, nesse caso específico a gente usou uma calculadora HP, e aí a gente já veio com o resultado final, que a tensão do capacitor ela tem uma amplitude de 5 volts de pico, com um ângulo de defasagem de menos 133,77 graus, ok? Isso então no domínio fasorial. Então veja, o domínio fasorial ele simplifica os cálculos aqui, facilita na verdade os cálculos, uma vez que a gente trabalha em termos de módulo e ângulo de defasagem. Agora eu vou já que eu tenho a tensão no capacitor no domínio fasorial, vou voltar para o domínio temporal, que é o que nos interessa. Então, convertendo para o domínio temporal, a tensão no capacitor é o módulo, o nosso fasor é expresso em termos de cosseno, então cosseno da velocidade angular no ômega-t, menos 133,77 graus, né? Ok, vamos voltar então para seno. O cosseno é um seno que se deslocou 90 graus. Está aqui, ó, o nosso cosseno. Ele é um seno que vai se deslocar 90 graus. Então eu vou somar 90 graus no ângulo, e aí a tensão no capacitor final é essa aqui, onde a gente tem lá no capacitor, quando eu gerar uma tensão de pico de 7 volts na fonte, no capacitor vai aparecer uma tensão de 5.044 5 volts aproximadamente de pico, com uma defasagem de 43,77 graus. Muito bem, quando a gente fizer a parte da simulação, o que a gente vai encontrar é exatamente isso aqui. Essas aqui são as imagens dos sinais captados através do osciloscópio da Analog Arts, osciloscópio para PC. Então nós temos aqui no vídeo as duas formas de ondas gerada. Em amarelo nós temos a tensão da fonte, tem um valor de pico aqui de 7 volts, o valor máximo. Em amarelo aqui eu tenho 7 volts. Vamos só fazer uma marcação, 7 volts aqui. E em azul, nós olhando aqui embaixo, nós temos 5 volts aqui, 5,06 volts obtidos, né? Que é muito próximo aqui com o nosso cálculo. Nós calculamos aqui na teoria que nós teríamos um valor de tensão no capacitor de 5,044 e na fonte lá 7 volts de pico. Tá certo? Então sai 7 volts de pico, chega a 5 como calculado. Agora a gente vai olhar a defasagem entre os dois sinais. Da mesma forma foi utilizado aqui o osciloscópio da Analog Arts. Ele já tem uma função específica que vai me dar aqui então o ângulo de defasagem aqui de 43,9 graus, que é o ângulo aqui entre a tensão da entrada e a tensão lá no
capacitor, né? A tensão do capacitor está atrasada, então, em relação à tensão da fonte. Muito bem, né? Aqui está a máxima amplitude, 6,94, aproximadamente 7, e a tensão lá no capacitor de 5,06, numa frequência de trabalho de 120 Hz. Então, basicamente, esses são os resultados obtidos aí na prática, que comprovam a nossa teoria. Mas a gente vai então dar uma visualizada no nosso osciloscópio agora, operando diretamente aqui em cima da bancada. Vamos lá. Eu vou só projetar a imagem do osciloscópio aqui na tela do computador. Então, para isso, a gente vai minimizar esse sinal. Vamos minimizar todas as telas aqui. E aqui eu tenho os sinais sendo medidos. Eu vou reiniciar tudo aqui para que a gente tenha uma noção melhor de como esse osciloscópio vai funcionar. Então a gente inicialmente vai abrir o osciloscópio. Então nesse momento ele está fazendo uma pré-calibração aqui do sistema. Osciloscópio da Analog Arts é um osciloscópio para PC, como eu falei, ele é um osciloscópio 5 em 1, na verdade, a gente já vai ver o que ele consegue medir. Está fazendo a calibração. Já vamos para a tela então de início, ao término da calibração. Muito bem, nós estamos aqui então com a telinha inicial do nosso osciloscópio. Então esse osciloscópio, como eu falei, é um osciloscópio 5 em 1. Esse em específico ele tem uma função a mais do que ofertado. Ele é um osciloscópio, ele é um analisador de espectros, ele faz a FFT, ele faz a análise de resposta em frequência, também esse é o diferencial aqui, o FRA. Faz registro de dados, faz análise de fase, de frequência, ele é um gerador de funções também, um analisador lógico e um gerador de modelos aí para a parte de sinais digitais. Ok? Osciloscópio bem completo e bem fácil de usar, simplesmente alimentado pela USB. Vamos chamar o nosso osciloscópio, a telinha aqui. Então eu já estou com a tela do meu osciloscópio. Vamos posicionar o osciloscópio aqui. Vamos dar um Alt 7. Então eu já tenho o sinal de entrada, vou habilitar o sinal de saída, ajustar as pontas de prova, vamos dar mais um Alt 7 aqui. Então está aqui os dois sinais medidos, sinal de pico de entrada, sinal de pico aqui de saída. Como a gente pode ver, eu estou com 7,69 de tensão máxima. Para isso eu vou ter que dar uma ajustada aqui então no meu gerador de funções. Está um pouquinho fora aqui o sinal. Vamos lá, vamos diminuir até que a gente tenha ali uma tensão de entrada de aproximadamente 7 volts de pico. Estamos quase lá, aí aproximadamente 7 volts de pico. Então aqui eu estou com uma entrada de 7 volts máxima e uma saída máxima aqui de 5 volts, conforme a gente já havia mostrado, na frequência de 120 Hz. Tá? Então eu tenho duas formas para medir o ângulo de defasagem. Uma delas seria fazer o cálculo teórico, onde o cálculo teórico a gente vai ter que medir o tempo que é decorrido entre as duas formas de onda. Para isso eu posso usar aqui os marcadores. Venho, marco o início da tensão da fonte e marco aqui o tempo entre a tensão da fonte e a tensão
do capacitor. A distância entre as duas, ou o tempo entre as duas decorridos, está aqui de 1044 ou 1044,92 microsegundos, né? Se a gente fizer uma regrinha de 3, considerando a frequência do sinal, a gente vai chegar então no ângulo de defasagem. Nesse caso eu não vou fazer essa conta, eu já fiz no vídeo anterior. Eu simplesmente vou usar a função aqui do nosso osciloscópio, que é, vamos voltar aqui, ele tem os parâmetros pré-estabelecidos aqui que a gente pode estar utilizando, e a gente vai medir o ângulo de defasagem direto aqui entre os dois sinais. Está aqui 43,5, 43,9 graus, ok? Então eu já uso essa função direta e ele já me dá aqui, ele faz essa continha para mim aqui do ângulo de defasagem entre os dois sinais, que é o que a gente previamente havia mostrado. Muito bem, pessoal, então por aqui a gente encerra a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, e se curtiu, dá uma clicada aí no nosso site. Muito obrigado e até a próxima.